Hoje nós vamos falar sobre a dinâmica clínica. Pessoal, esse é um tema muito importante. A gente observa que o pessoal tem sentido bastante dificuldade em relação a isso. E eu observo isso, né, essa dificuldade que os psicanalistas têm para entender o que é a dinâmica clínica, quando eles me perguntam como que eu vou fazer para atender um paciente com sentimento de culpa? Como que eu vou fazer para atender um paciente com uma ansiedade? Como que eu vou fazer para atender um paciente borderline? Aí a resposta é sempre a mesma, né? Depende. Por quê? A depressão de ela vai ser estruturada, baseada na estrutura psíquica daquele paciente, ou seja, vai ser algo individual, vai ser algo singular e subjetivo. Então, quando o analista me envia uma pergunta com esse formato, ali eu percebo que ele tem essa dificuldade de compreender o que é a dinâmica clínica. Que não existe um modelo universal para atender a depressão, não existe um modelo universal para atender a ansiedade. Então nós vamos selecionar o modelo baseado na estrutura psíquica do paciente, no tipo de paciente, na forma estrutural do paciente. Então não existe uma técnica específica para atender um paciente com depressão, por exemplo. Por que eles têm essa dificuldade? Porque eles fazem uma confusão do que analisar. A maior parte dos psicanalistas, eles analisam a fala e cometem muitos equívocos por conta disso. O que nós analisamos dentro do processo de análise é a demanda, que não é a fala. A fala, ela é o produto, né, de uma demanda. Eu vou dar um exemplo mais prático disso para vocês. Vamos imaginar que você está atendendo um paciente que está reclamando muito da esposa. Que minha esposa é ruim, que minha esposa faz isso, eu não gosto, nós estamos brigando demais. Quando você vai analisar, aí você pergunta, o que a sua esposa representa para você? Aí ele fala, representa isso, representa aquilo. E aí você pergunta, e o que isso aqui representa para você? E você vai se aprofundando. De acordo com que você vai se aprofundando, você vai observando que a esposa tem características da função materna. E a sua mãe tratava o seu pai da mesma forma que a esposa dele trata ele. Então você vai gerando ali, entendendo essa estrutura dos sintomas. Você vai entendendo que ele está falando esposa é a fala. Mas ele não está falando da esposa, ele está falando da sua mãe, porque a esposa é um processo de repetição da mãe, do processo de desenvolvimento dele. Então essa identificação da mãe com a esposa é uma identificação sintomática. Mas por que ele não fala da mãe? Porque falar que ele odeia a mãe vai gerar repressão. A psique dele vai reprimir esse tipo de sentimento. E o ego vai arrumar uma forma para poder falar que ele odeia a mãe sem ser diretamente para a mãe. Então ele fala que ele odeia a esposa. Então a esposa é uma sublimação, é uma forma aceitável de dizer que ele não gosta da mãe. A mesma coisa, vou dar um outro exemplo para vocês do que é sublimação. Tem uma pessoa ali que ela tem uma agressividade muito intensa. E aí ela não pode sair pela rua batendo nas pessoas, né? Porque é crime e isso seria também muito criticado pela sociedade. Mas se ele se tornar um lutador e participar de campeonatos, ele vai poder bater nas pessoas sem ser moralmente questionado por isso, né? Isso é a sublimação. O ego arruma uma forma secundária para colocar o desejo para fora sem que isso seja moralmente errado, sem que isso sofra as repressões do próprio sujeito. O meu próprio superego não vai identificar que eu estou fazendo algo errado. Ele vai entender que isso é algo moralmente aceito, porque isso é uma estrutura social. Então, a sublimação, ela sempre vai aparecer no discurso do paciente. O Lacan vai dizer que todo discurso ele é metafórico e metonímico. O que ele quer dizer com isso? Que o discurso ele nunca é aquilo que está sendo falado. A demanda ela está ali escondida ela foi sublimada
dentro da fala do paciente. Então, às vezes ele está falando da mãe, e você vai identificar, não é exatamente da mãe, ele está falando de uma outra pessoa. Às vezes ele está falando sobre por exemplo, um amigo. Às vezes não é sobre um amigo, às vezes é sobre um pai. São só exemplos para vocês entenderem. Então, a metáfora e a metonímia no discurso, ela é um representante da sublimação, colocado como um mecanismo de defesa. Continuando, um outro ponto importante. Agora eu vou falar para vocês o porquê que nós não analisamos o discurso, e sim a estrutura dele. Vamos entender. Imagine a seguinte situação. Chega um paciente para você com uma ideia suicida, né? Ele está com idealizações suicidas, pensando em se matar, essas coisas todas aí. Se você virar para o paciente e falar assim, olha, morrer não é a solução, viver é melhor e tudo. Aí o paciente, na cabeça dele, ele vai pensar assim, como que você está falando isso se você nunca morreu? Como que você sabe que viver é melhor do que morrer? Então é uma coisa que não tem argumentos. O analista não tem argumentos sobre isso, por isso nós não analisamos a fala, e sim o que causa aquilo. Por exemplo, ele está com idealizações suicidas. O ideal é que o analista entenda a estrutura desse sintoma, entenda a idealização como produto de uma estrutura e não como a estrutura em si, mas você vai entender aquilo ali como um sintoma de um problema psíquico. Então você vai ter que entender a estrutura daquilo para então criar intervenções naquilo que causa essa ideia suicida, e não intervir na ideia em si, mas intervir no que causa a ideia. Porque essa ideia ela não está ali a partir do nada, ela é construída, ela tem uma base, ela tem uma lógica, ela tem uma estrutura, e é nisso que nós, psicanalistas, vamos focar. Então, por essa razão, nós não vamos intervir na fala, nós vamos intervir na estrutura dos sintomas, nós vamos entender a demanda. E agora, falar para vocês sobre a diferença entre demanda e fala. O que o paciente fala não é a demanda está escondida ali, está sublimada ali dentro. A demanda é o processo inconsciente, são as questões inconscientes que aparecem no discurso. Igual eu mencionei para vocês, né? Às vezes ele está falando da mãe, só que essa mãe às vezes representa uma tia, ou representa uma pessoa que abusou dele, ou representa as pessoas que faziam bullying quando ele era criança. Então tem todas essas questões. Então aqui, para vocês entenderem bem, nós nunca analisamos o que é falado. Nós analisamos a estrutura do que está sendo dito. Nós analisamos a estrutura do discurso, a estrutura dos sintomas. Nós entendemos que a psicopatologia, o sintoma, o transtorno, ele não está ali a partir do nada. Ele tem uma lógica, uma organização. Então o que o analista faz é entender essa lógica, entender essa organização. Para aí sim, então, criar intervenções para lidar, para produzir subjetividade, produzir elaboração na estrutura dos sintomas e não na fala. Então sempre foque nisso. Precisamos separar demanda de fala. O analista não analisa fala, o analista analisa demanda, ele analisa a estrutura dos sintomas. Isso é muito importante. Isso aqui é um divisor de águas enormes entre o analista que sabe psicanálise e o analista que não sabe psicanálise. Vou exemplificar para vocês. A própria psicanálise, ela fala sobre essa questão. O Freud, mecanismo de defesa do ego da Melanie Klein, a repressão do Freud fala que o discurso ele é reprimido. Então aquilo que está sendo falado já está filtrado pelo ego, já está filtrado pelas repressões. O superego já filtrou aquilo que está sendo colocado ali. Então aquilo que está ssendo colocado, se você analisa aquilo ali, você vai estar analisando um filtro, algo que já foi filtrado. Os mecanismos de defesa do ego, da Anna Freud, ela vai dizer que as coisas que vêm da fala, elas já estão cheias de defesas do ego. Então você está analisando uma coisa falsa. O Winnicott, ele vai falar sobre a questão do falso self. Você está analisando, se você analisar a fala, você está analisando o falso self.
Aí o Freud vai falar sobre sublimação, né, que é um dos mecanismos de defesa. Aí o Lacan vai falar sobre metáfora e metonímia, que ele fala que o discurso é metafórico e metonímico. O discurso ele não expressa exatamente aquilo que ele está querendo dizer. A demanda está oculta dentro do discurso. E é esse oculto que nós chamamos de estrutura dos sintomas. É ali que estão as repetições, é ali que estão as questões sublimadas, é ali que estão as questões verdadeiras, instintivas, pulsionais do sujeito. Então é nisso que nós vamos focar. Nós vamos ter uma aula sobre a estrutura dos sintomas, onde eu vou explicar para vocês como identificar, o que é a estrutura dos sintomas, como identificar cada ponto, e aí isso vai ficar mais claro para vocês. Mas de antemão já saibam, nós não analisamos fala, nós analisamos estrutura dos sintomas, que é muito diferente.